Exercício número 4. Faça um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno. O programa deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar a mensagem aprovado se a média alcançada for maior ou igual a 7 e a mensagem reprovado se a média for menor do que 7. A mensagem aprovado com distinção se a média for igual a 10. Bom, já fizemos um exercício semelhante a esse, né, nos primeiros exercícios, na primeira lista, só que a gente só realizou o cálculo da média. Né, naqueles exercícios a gente estava focado em entrada, processamento e saída. Então, a partir de uma entrada que eram as notas, realizamos um processamento que é o cálculo da média e demos uma saída que foi o resultado da média. Nesse caso, a gente vai ter uma entrada que também é a nota, a gente também vai realizar um processamento que é o cálculo dessa média, porém a nossa saída vai depender do resultado do nosso processamento. Então a gente vai ter três opções: falar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se ele foi um aluno distinto, né? Ele teve acima de 10. Vamos resolver esse exercício? Então vamos lá. Primeiro passo, precisamos então declarar as variáveis que vão guardar as notas e vão ser lidas, né? Ou seja, o usuário vai informar os valores para essas notas. Então vamos colocar nota 1. Nota 1 recebe um valor real, ou seja, um valor float. Esse valor vai vir de um input e esse input vai ter a mensagem digite uma nota. Feito isso daqui, a gente copia e cola, certo? Vamos copiar essa linha de código, Ctrl C. Lá no final da linha a gente dá um Enter, Ctrl V. E aqui a gente muda o nome da variável. Agora a gente não vai ter a nota 1, a gente vai ter a nota 2, ou seja, a gente tem dois espaços na memória. Feito isso, a gente vai criar um outro espaço na memória que a gente vai chamar de média. A média vai receber o cálculo dessas notas, né? O cálculo da média. Então vai ser entre parênteses a nota 1, porque a gente quer respeitar a precedência de operação, ou seja, primeiro a gente precisa somar essas notas, somar a nota 1, depois somar a nota 2, e o resultado dessa soma é que a gente vai dividir por 2, para ter então o cálculo da média. Feito isso, só realizar o cálculo de decisão, que é o objetivo desse exercício, né? A gente calcular qual vai ser a saída, a gente criar uma estrutura de decisão para a gente decidir qual vai ser a saída desse algoritmo. Para isso a gente vai utilizar então o laço condicional se. Né? Se em Python é if. Então a gente coloca a condição que a gente quer. If média for, nesse exercício ele pede o seguinte, ó, se a média, a mensagem aprovada, se a média alcançada for maior ou igual a 7, certo? Então, se a média for maior ou igual a 7. Para que a média seja maior ou igual a 7, para a gente realizar esse cálculo, a gente coloca aqui o operador de maior e depois o igual, certo? Esse operador lógico aqui, então, ele vai retornar verdadeiro se a nota for 7.1, 7.2, 8, ou também vai retornar verdadeiro se for igual a 7, 7.0, por exemplo, no caso. If média maior ou igual a 7, dois pontos. E aqui lembrando que a gente tem que colocar esse espaço aqui, essa indentação. O Python é uma linguagem de programação que, se a gente não respeitar a indentação, ele dá um erro, né? E a gente quer que essa mensagem esteja dentro desse laço condicional if. Então a gente dá esse espaço aqui de 2 espaços ou 4 espaços. O editor do Google Colab ele dá 2 espaços, um tab. If média for maior ou igual a 7, a gente vai emitir uma mensagem, que é a mensagem print foi aprovado. Posso colocar uma exclamação, certo? Bom, a gente tem uma outra condição caso ele seja aprovado também, né? Por exemplo, se ele for aprovado com a média com a média igual a 10, é para emitir uma mensagem que é aprovado com distinção. Bom, para que esse if esteja vinculado, a gente vai fazer o seguinte, ó, if elif média igual, lembrando que no Python, para a gente
fazer a comparação de igualdade, a gente tem que colocar dois iguais. Se a gente colocar um igual só, a gente está fazendo a operação de atribuição. A gente tem que colocar dois iguais, aqui os dois pontos, e aqui a instrução que a gente quer que aconteça caso essa condição aqui seja verdadeira, que é print aprovado com distinção, certo? Bom, próximo passo, vamos colocar um senão, certo? Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, ou seja, se ele não tirou uma nota maior ou igual a 7, ou se também ele não tirou uma nota igual a 10, a gente vai emitir uma mensagem que foi reprovado. Bom, vamos testar para ver qual o resultado que a gente vai obter com esse exercício. Se nós executarmos esse exercício, a gente clica aqui no Play, o Google Colab vai alocar um computador para resolver o nosso exercício, está conectando, criando uma máquina só para a gente, inicializando essa máquina, conectado. Agora ele vai criar uma caixinha de texto, que foi o que a gente pediu aqui com o comando input. Então digite uma nota. Vamos digitar a nota 8. Logo em seguida, a gente vai digitar uma outra nota. Vocês são alunos do professor Adriano, então só tira notona mesmo. Então, 8 e 9. Vai emitir uma mensagem, foi aprovado. Deu certo. Vamos tentar fazer esse aluno reprovar. Certo? Não é o caso de um aluno do professor Adriano, então, né? Então, vamos digitar que a primeira nota dele foi 6 e a segunda nota dele foi 5,5. Vai falar que esse aluno foi reprovado. Vamos testar o outro caso, que é o caso do aluno tirar 10 para ele ser aprovado com distinção. Então, para ele ser aprovado com distinção, a gente vai fazer o seguinte, ó, digite uma nota, vamos colocar o valor 10 e aqui também o valor 10. Foi aprovado, só que não emitiu a mensagem para a gente que foi aprovado com distinção. Bom, foi proposital porque eu queria explicar para vocês essa seguinte instrução, né, que é o que pede esse exercício, é o desafio da gente. Se essa condição aqui já foi verdadeira, certo? Ele não vai executar nenhum elif e nem o else, porque já essas estruturas aqui elas estão alinhadas, certo? Então, se essa instrução é verdadeira, ele já não executa mais nenhum dos outros laços condicionais. Então, como que a gente faz, professor, para superar isso daqui, para que a gente tenha essa condição dele foi aprovado ou aprovado com distinção? A gente vai colocar um if dentro do outro. A gente pode fazer isso. Então, para colocar um if dentro do outro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a média for maior ou igual a 7, certo? Ele tem que entrar nessa condição aqui, né? Se ele for maior ou igual a 7, a gente precisa fazer uma outra comparação. If média for igual a 10, dois pontos, a gente vai emitir uma mensagem, print, aprovado. Opa, coloquei um 9 ali em vez de parênteses, aprovado. Vou colocar bem bonitinho aqui, ó, abre aspas, aprovado com distinção. Esse senão, que a gente vai colocar aqui agora, ó, percebam o seguinte, ele é um senão para esse if, não para o if que está aqui fora, certo? Então, se a média for igual a 10, ele foi aprovado com distinção. Se não for igual a 10, ele está aprovado. Por quê? Porque ele já está dentro do laço da média maior ou igual a 7. Entenderam? Então, a gente coloca aqui um else, dois pontos, e a gente emite uma mensagem aqui que foi aprovado. Foi aprovado. E agora o nosso programa vai funcionar perfeitamente, certo? Por quê? Porque imagine a seguinte situação, ó, a gente tem um if aqui e um else aqui. Se a média for maior ou igual a 7, ele vai cair dentro desse laço aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui que está recuada aqui, certo? Então, dentro dessa estrutura tem mais um outro if. Ele vai perguntar mais uma vez, a média é igual a 10? Né? Ele já está aprovado. Mas a média é igual a 10? Sim, verdadeiro. Então ele vai emitir a mensagem aprovado com distinção. Não, a média não é igual a 10. Foi aprovado. Por quê? Porque está dentro desse if. Se a média não for
maior ou igual a 7, ele já cai dentro desse else e já emite uma mensagem que foi reprovado. Vamos fazer o teste, clicando aqui no play, para rodar esse algoritmo mais uma vez. A gente vai informar agora a nota 10 e a gente vai informar mais uma vez a nota 10. Foi aprovado com extinção, certo? Porque ele entrou dentro desse if, tinha mais um if com um se e um senão. Esse senão aqui não é verdade, porque esse senão aqui é verdade, esse se aqui é verdade, porque a média é igual a 10, e ele entrou aqui então e emitiu a mensagem print aprovado com distinção. Bom, espero que vocês estejam entendendo. Vamos resolver mais um exercício.